Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Eu me chamo Gabriel e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Esse canal ele irá tratar dos vários assuntos que envolvem, dos assuntos que permeiam a fé protestante e a fé evangelical. Com isso em mente, esse ponto, qual é o foco desse canal, fica claro que não tem nada de mais importante, nada mais central para começar, como para ser o primeiro vídeo desse canal, do que o ponto, ou melhor, os pontos que nos unem. Os 5 solas da Reforma, os 5 somentes da Reforma. No vídeo de hoje, nós iremos tratar somente de um dos 5 solas, o sola Scriptura. Nós iremos, nesse vídeo, ver uma definição do que é o sola Scriptura, uma apresentação de como a fé protestante lida com ele nas suas confissões e catecismos, e após apresentar esses pontos, nós faremos uma síntese do que cada confissão ou catecismo apresenta e, por fim, uma definição nas escrituras do sola Scriptura. Começaremos pela definição do que é o sola Scriptura. O sola Scriptura ele é um termo em latim, que é traduzido para o português como somente a Escritura. Esse termo, sola Scriptura, ele surge no protestantismo como um lema. Lema este que define uma das bases da fé protestante. A autoridade final da Igreja, que define todas as regras de fé, é somente a Escritura, pois ela é a infalível palavra de Deus. O sola Scriptura ele é a primeira grande diferença do protestantismo para todas as outras tradições de base cristã. Se a gente tiver que fazer uma breve definição do que é o sola Scriptura, a gente poderia definir pela seguinte frase: somente a Escritura é a infalível palavra de Deus e regra de fé e prática da Igreja. E assim, no início da Reforma, a primeira frase que poderia servir como definição para o sola Scriptura veio de Lutero, na Dieta de Worms. Frase esta onde ele declara assim: se eu não for convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razões evidentes, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios somente, porque é certo que eles erraram muitas vezes, se contradisseram, estou preso às Escrituras que citei, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Isso é uma breve definição, esses pontos trazem uma breve definição do que é a sola Scriptura. Agora, eu quero partir para o nosso segundo ponto, que é apresentar como a fé protestante, a fé evangelical lida com isso. Sola Scriptura, uma apresentação. O sola Scriptura, ele não é algo único, somente de alguma igreja protestante específica. Só a presbiteriana crê nisso, só a luterana crê no sola Scriptura, só a anglicana crê no sola Scriptura, só a Assembleia de Deus, só a batista. Não. Isso é algo que concerne a toda a fé protestante, seja ela histórica ou contemporânea, seja protestante, estrito sensu, ou a fé evangelical. É possível nós encontrarmos uma definição aproximada do sola Scriptura em cada uma das confissões de fé e catecismos das diferentes denominações dentro do protestantismo. Como, por exemplo, nós encontramos uma definição de sola Scriptura na Confissão de Fé de Westminster, na Confissão Batista de 1689, nos 39 artigos de religião do anglicanismo, nos 25 artigos de religião do metodismo, na Confissão de Fé Remonstrante, ou Confissão de Fé Arminiana de 1621, na Confissão de Fé das Assembleias de Deus do Brasil e no Livro de Concórdia dos Luteranos. Por sinal, essas confissões de fé, esses artigos de religião e o livro de concórdia que foram citados, serão os textos que nós iremos analisar nesse ponto, nesse segundo ponto, nessa apresentação de como a fé histórica lida com eles. Quero começar apresentando primeiro a Confissão de Fé de Westminster, a confissão presbiteriana. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Essa é a declaração feita na Confissão de Fé de Westminster. Nessa confissão, nós vemos 3 importantes pontos. O Espírito Santo fala nas Escrituras. Nós vemos isso no final. Não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. 2. Por isso, as Escrituras devem ser o juiz supremo. Nós vemos que o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar
não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. E 3, este juiz supremo é quem julga todas as questões concernentes à fé na igreja, desde os concílios, desde os decretos de concílios, opiniões particulares, ordem do culto. Todas as controvérsias religiosas devem ser julgadas segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, pois ela é a palavra de Deus. Esse é o ponto central que nós vemos aqui na Confissão de Fé de Westminster, na Confissão Presbiteriana. Agora, passando para outra confissão, a Confissão Batista de Londres de 1689. Essa confissão ela tem um ponto curioso. Ela é uma confissão de base reformada. Ela foi escrita com base na Confissão de Fé de Westminster, tendo suas principais diferenças no que tange ao batismo. E por isso, nesse ponto que nós trataremos agora, o ponto das Sagradas Escrituras, elas são idênticas. Elas não têm nenhuma diferença elas não têm nenhuma diferença no seu texto. Mas é válido que também a leiamos nesse momento para reforçar o ponto que vimos anteriormente. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Novamente, nós vemos que o juiz que define, que determina todas as controvérsias é Deus, o Espírito Santo falando por meio das Sagradas Escrituras. Agora, passando para outra denominação, os 39 artigos de religião do anglicanismo. Ele declara assim: as Santas Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação, de maneira que o que nelas não se encontre, nem por elas se possa provar, não se deve exigir de pessoa alguma para ser crido como artigo de fé, nem se deve julgar necessário para a salvação. Os artigos de religião do anglicanismo, que acabamos de ler, ele tem uma posição mais moderada do que as outras confissões. Mas, ainda assim, ela define com clareza o fundamento de definição do que se crê, as Sagradas Escrituras. As Escrituras, elas, se não estiver nas Sagradas Escrituras e nem for possível, através dela, provar qualquer doutrina, não deve ser tida essa doutrina como necessária para a salvação, pois as Escrituras, sendo a palavra de Deus, elas revelam tudo quanto Deus exige para a salvação do ser humano. Agora, iremos para os 25 artigos de religião do metodismo. Os 25 artigos de religião do metodismo, eles são outro caso semelhante ao da Confissão Batista. Elas surgem com base na confissão de um movimento anterior, nesse caso, com base nos 39 artigos de religião do anglicanismo, e por isso elas são idênticas ao movimento anterior. Agora, leiamos novamente. As Santas Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação, de maneira que o que nelas não se encontre, nem por elas se possa provar, não se deve exigir de pessoa alguma para ser crido como artigo de fé, nem se deve julgar necessário para a salvação. Teve um outro ponto que vale ressaltar, que é essa questão de ser crido como artigo de fé. Aquilo que se deve exigir dos fiéis, creiam como parte do seu artigo de fé, deve estar nas Escrituras, ou através das Escrituras devem-se conseguir provar essa doutrina, essa tradição, pois a base para a fé, para aquilo que devemos crer, é aquilo que Deus revelou através da sua palavra. Se Deus não revelou, então isso não é necessário para a salvação e nem obrigatório como artigo de fé, não é algo necessário a ser crido. Passaremos agora para a Confissão de Fé Remonstrante, ou Confissão de Fé Arminiana, de 1621. Essa confissão apresenta assim: como tal autoridade divina pertence apenas a esses livros, às Escrituras, é necessário que as controvérsias e todos os debates pertencentes à religião sejam examinados apenas por eles, como pedras de toque e regras firmes e inabaláveis, e sejam contestados apenas por eles, e assim deixe-os serem decididos por Deus e por Jesus Cristo somente, como o único juiz supremo e infalível. A confissão remonstrante, a confissão arminiana, ela apresenta um argumento lógico dedutivo, ou um outro nome para isso, um silogismo, para defender a suficiência das Escrituras, ainda que não esteja exatamente formalizado nos meios filosóficos. Vamos lá, ponto 1 desse silogismo.
argumento maior, né? A primeira proposição. Aquilo que tem autoridade divina suprema deve ser o juiz da fé, as pedras de toque, as regras firmes e inabaláveis. Essa é uma premissa implícita no texto, pois ele é apresentado no início como tal autoridade pertence apenas a esses livros, referindo-se como essa autoridade divina dá um valor extra ao texto para ele ser a autoridade que é juiz da fé. Ponto 2. Essa autoridade divina pertence apenas às Sagradas Escrituras. Isso nós lemos no início do texto novamente. Como tal autoridade divina pertence apenas a esses livros, às Escrituras. E a conclusão disso é apresentada. Portanto, o juiz deve ser Deus e Jesus Cristo, que falam através das Sagradas Escrituras. Nós vemos isso no final. E deixe-os assim serem decididos por Deus e Jesus Cristo, somente como juiz supremo e infalível. Passando para outra confissão, a Confissão das Assembleias de Deus, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Essa é uma confissão contemporânea aos dias de hoje, a mais recente que nós veremos hoje. Ela declara assim: são 2 os propósitos das Escrituras Sagradas: revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse: tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade. Nessa confissão, o que nós vemos é que as Escrituras apresentam a vontade redentora de Deus à humanidade em completude, e que tudo o que precisamos saber sobre Deus e quanto à nossa redenção está nas Escrituras, e nós também vemos que ela é o manual de Deus para toda a humanidade, ela que indica o caminho, ela que indica o que nós devemos seguir, ela que é a base para nossas regras de fé, ela que é a base para o caminho que nós devemos seguir, as nossas práticas. Quais nossas práticas devem ter base nas Escrituras. Tudo o que concerne a fé, as Escrituras nos indicam o caminho a seguir. Agora, passando para a última tradição que nós veremos agora, do Livro de Concórdia. O Livro de Concórdia do luteranismo. Isso, por sinal, está na declaração sólida dentro do Livro de Concórdia. Em primeiro lugar, lê-se assim: em primeiro lugar, recebemos os escritos proféticos e apostólicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento como a pura e límpida fonte de Israel, que é a única norma verídica, de acordo com a qual devem ser julgados todos os mestres e doutrinas. Essa é uma definição concisa, porém ela é clara. A palavra de Deus é a única norma verídica, que deve ser a base para julgar todas as doutrinas ensinadas na igreja, e que se deve julgar todos os mestres da igreja com base nela. A Escritura, a palavra de Deus, as sagradas Escrituras, aqui é o meio por quem Deus fala, e por isso é o padrão a se seguir. É ela que decide se uma doutrina é verdadeira ou falsa, se um mestre está certo ou errado. Tudo é decidido segundo aquilo que a palavra de Deus define. Agora, nós iremos ver uma síntese do que é apresentado em todos esses pontos. Essa é a síntese que nós podemos ver entre todas essas confissões de fé. A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, segura e infalível de todo o conhecimento, fé e obediência que Deus requer do homem. Por meio dela, a Santíssima Trindade fala à sua igreja, sendo, portanto, a única autoridade divina que deve julgar todas as controvérsias religiosas, decisões de concílios e opiniões humanas. Tudo quanto é necessário para a salvação, a fé e a vida piedosa está plena e claramente contido nas Escrituras. Nada, pois, deve ser acrescentado a elas, seja por tradição, seja por revelações humanas. Assim, as Escrituras devem ser recebidas como norma suprema para aquilo que devemos crer e praticar.
Essa síntese, ela trata dessa questão de que nada deve ser acrescentado às Sagradas Escrituras, seja por tradição, seja por revelações humanas. Mas não é a intenção que, através dessa síntese, dizer que as denominações, todos os movimentos dentro do protestantismo, não podem ter suas tradições ou doutrinas, mas o que se deve ter como artigo de fé é definido pelas Escrituras. Aquilo que é necessário para a salvação é definido pela palavra de Deus. Ponto 4. Sola Escritura, uma definição nas Sola Escrituras. Nós veremos nesse ponto uma auto-autenticação da Bíblia pela Bíblia, uma auto-autenticação do somente a Escritura usando somente a Escritura. Leiamos. Afirmamos que somente a Escritura, divinamente inspirada, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é plenamente suficiente e autoridade suprema para a fé e a vida. Nela se acha o testemunho da vida eterna, João 5,39, não sendo fruto de interpretação humana, mas revelação do Espírito, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Por ela devem ser examinadas todas as coisas, Atos 17, verso 11, e nada se lhe deve acrescentar nem tirar, Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Essa definição ela apresenta diversos pontos muito importantes, que a Escritura não provém de interpretação humana, mas ela é revelação do Espírito Santo. Os profetas o Espírito Santo falou por meio dos profetas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Nós vemos também que elas devem ser aquilo que nós devemos examinar a fé por meio dela, Atos 17, 11. Nós vemos que ela é divinamente inspirada e suficiente para toda a boa obra, como é visto em 2 Timóteo 3,16. Então, essa definição do Sola Escritura nas Escrituras demonstra que o Sola Escritura é um lema que segue seus padrões. Isso acaba sendo por defesa para o mesmo. E com isso, com essa definição do somente a Escritura apresentada com base nas Escrituras, eu já quero encerrar o vídeo. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.